Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Mateus capítulo 11, verso 13. Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Grande Criador, novamente te somos agradecidos pela vida, pelo ar que respiramos, por poder estar aqui. Quantos que não têm onde ir e nós temos. Estamos certos. Tem pessoas que não querem ouvir nada e nós queremos. Só temos que te agradecer pelo privilégio da vida, que é especial para os filhos de Deus, valorizado pelo povo de Deus. Obrigado, Senhor. Fala conosco, nos orienta, nos dê a palavra precisa, que o povo tenha a sua fé edificada na palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu pensei em comentar um pouco sobre os profetas e a revelação. Como falávamos também ontem, a última mensagem, quando se trata de uma última mensagem, então não há outra depois, né? Sempre é o que está na nossa mente. Então nós vamos ter que pensar da forma bíblica, porque os profetas e a lei duraram até João. Tem profetas depois de João ou não tem? Hein? Então tem que se entender. Os profetas e a lei duraram até João. Então está falando de profetas da lei. Os profetas e a lei duraram até João. Ele é um versículo que as pessoas nas denominações tomam para poder combater-nos e dizer que não há profetas depois de João. Isso é falta de entendimento, de revelação, porque você vê que Jesus é o profeta dos profetas e ele veio depois de João. Então, quando a Bíblia relata que os profetas e a lei duraram até João, foram profetas da lei. Depois de João, então, começam novamente profetas. Agora são profetas da graça. E você toma os profetas da graça, excetuando Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, que é Deus conosco, na expressão do profeta Isaías, nós sabemos que temos dois profetas escriturísticos. Apenas dois profetas nós temos dentro deste espaço da graça. Bom, seria bom a gente falar alguma coisa sobre isto, se os profetas e a lei duraram até João, o que temos depois de João. Então a própria Escritura, São João capítulo 1,
versículo 17, diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então você tem o fim da lei para um começo de graça. A lei por Moisés, a graça por Jesus Cristo. E é nisso que a gente tem um ponto de partida, que a lei e os profetas da lei duraram até João, e depois de João nós temos o Senhor Jesus Cristo, Deus feito carne. E então temos aí a era da graça. Não é a era de Moisés mais, não é a era da lei mais, é a era da graça. E a pessoa tem que obedecer aquilo. Quando você está na era da lei, é olho por olho, dente por dente. Isso é a era da lei. E tem tantos milhares de coisas que está escrito sobre a lei, que serviu essa Bíblia, e a lei de Deus serviu para estabelecer leis dos homens também aqui na terra. Mas quando Jesus Cristo veio, ele cumpriu a lei, porque ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei para nos dar a graça. Então, ele cumprindo aquele período de profetas da lei, aí vem o profeta da graça, encabeçado pelo próprio Deus em carne, que a graça veio por Jesus Cristo e a lei por Moisés. Se as pessoas querem justificar a sua fé na lei, São Paulo diz: da graça tendes caído. Ele fala sobre isso. Mas nós temos também que encontrar o fim da lei. O fim da lei em Romanos 10, 14. Acho que é bom a gente ler com vocês. Romanos 10, 14, mostrando o fim da lei. Me perdoe, 10, 4. Está certo, hein, meus irmãos? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então você tem que ver aonde a coisa põe um fim. O fim da lei é Cristo, porque Cristo já vem trazendo graça. De Cristo para cá, você não adianta querer colocar lei. Tem as leis de Deus? Tem. É observadas as leis de Deus? São observadas as leis de Deus. Tem as leis que o próprio Jesus mostrou para nós, que os 10 mandamentos resumido em 2: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, isto é alguém que pôs fim na lei. Ele não pode pôr fim na lei sem que primeiro cumpra a lei. Então, ele cumpriu a lei. Ele nasceu sob a lei. Por isso, ele cumpriu a lei. Em tudo que você olha nele, até no sábado, ele cumpriu a lei. Porque a lei não é estabelecida, ou o sábado não é mesmo estabelecido por leis, porque o sábado já é do início da criação, do Gênesis, e ali nós temos Deus descansando no 7º dia, no sábado, que é, no Novo Testamento, o Espírito Santo. Quer dizer, se as pessoas não conseguirem tomar o Velho Testamento, tomar a lei e ver o que ela representa no Novo Testamento, eles continuarão sendo discípulos de Moisés, sendo discípulos da lei, e nunca nem iniciarão como discípulos de Cristo.
Porque quando você é discípulo de Cristo, porque Cristo cumpriu a lei, que nenhum homem, depois que foi dada a lei, nenhum homem conseguiu cumpri-la. Por isso Cristo veio e cumpriu a lei e nos deu algo melhor, e nos deu a graça. Agora, não vamos fazer da graça uma desgraça. Desgraça é infeliz, lugar de infelicidade. Então você faz da graça graça. Tem pessoas que fazem da graça uma desgraça. Peca. É graça, então eu posso fazer isto. É graça, eu posso fazer aquilo. Então, aí é graça, a mulher diz, é graça, eu posso cortar o cabelo. O homem diz, é graça, eu posso deixar o meu comprido. E assim vai. Mas dentro da graça você encontra as leis da graça, palavras que você tem que submetê-las. Você não pode passar por cima dessas palavras. Aquilo que é ordenado no tempo da graça, você tem que cumprir. Você vê a graça agora com Pedro, começando no batismo em nome de Jesus Cristo e o batismo do Espírito Santo, não em línguas estranhas, mas em línguas conhecidas, conforme está em Atos 2, partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, muitas línguas. E que o pentecostalismo diz que é língua estranha. Não, era língua que se entendia, inteligível. E eles colocam língua estranha, que a língua estranha é o sinal evidente de que você tem o Espírito Santo. O sinal que você tem o Espírito Santo é que você crê na mensagem do dia. A palavra do dia, porque o Espírito Santo esteve na mensagem de Moisés. Mas não adianta você querer obedecer Moisés hoje, porque o Espírito Santo já estava encarnado em Jesus. Durante 7 eras da igreja, o Espírito Santo veio operando em homens e mulheres e sempre mostrando que os pregadores, você encontra Efésios 4:11, aonde Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, isto é a Bíblia. Você não pode mudar isto. Foi Deus quem colocou apóstolos. Foi Deus quem colocou profetas. Foi Deus quem colocou evangelistas, pastores e mestres. Isto é dentro da graça. Quer dizer, não pode mudar de maneira alguma esta graça, como não podia mudar a lei. Você não pode mudar na graça. Na graça, Paulo diz, a mulher fica calada na igreja. 1 Coríntios 14:34, 1 Timóteo 2:8-15, ele mostra que ela tem que ficar calada na igreja. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer na fé com modéstia e bom senso. Então, isso são leis de graça. Não é a lei de Moisés. Diz, mas então, de toda forma, eu tenho uma lei. A pessoa tem a lei da vida solteira. E não tem melhor do que a vida solteira. Paulo falou sobre isso, que era bom. É bom que vocês fiquem como eu, sozinhos. Mas por causa da paixão da carne, então que o homem case. Mas quando casar, você tem que saber que agora existe outra lei no seu corpo. Você solteira, solteiro, manda em si. É isso que o mundo de hoje não compreende. E eu não estou nem aí com o mundo de hoje, com as leis que não compreendem a Bíblia. Eu tenho que pregar a Bíblia, assim como um advogado, ele não tem que pregar a Bíblia, ele tem que pregar a lei, os livros da lei do país. E eu, como um pastor, não tenho que pregar leis do país.
Posso lhes informar alguma coisa se eu souber, mas a minha obrigação é lhes pregar a palavra, porque é um pregador, não é um advogado. E as pessoas sempre tropeçando naquilo que Deus está fazendo. Então, você tem que saber, depois que você casa, agora o corpo do homem é da mulher, o corpo da mulher é do homem. É isso que São Paulo ensina, Romanos 7, 1 Coríntios 7. Você não manda em si mesma, mas na lei de hoje, que você conversa denominacionalmente, e mesmo entre o povo, que nem é de uma denominação, mas que são aqueles que fazem leis, eles não creem assim. Porque as pessoas dizem, ela mandar em mim? Não. Ela diz, ele mandar em mim? Não. Mas a Bíblia diz que é assim, depois que você casa, que o seu corpo, homem, é da mulher. E o corpo da mulher, ela não tem poder sobre o seu corpo. É a Bíblia que diz, é uma lei, que você não pode fugir dela também. Quando você foge dela, você a desobedece e você é punido, porque você foi contra aquela lei no período da graça. Eu estou mostrando para vocês que no período da graça não tem a lei de Moisés, tem a lei da graça. Doutrinas estabelecidas na Bíblia, de que se você não obedece, era a mesma coisa de você ter vivido no tempo de Moisés e não obedecer a lei, no Velho Testamento, e não ter obedecido a lei. Então nós temos esse privilégio de poder olhar para a Bíblia. Se a Bíblia diz à mulher, fique calada na igreja, a Bíblia não pode falar, mulher, seja uma pastora. A Bíblia não diz isso. Não tem Bíblia para colocar uma mulher no púlpito para pregar. Não tem Bíblia. Tem catecismo, tem livros de igreja, mas Bíblia sagrada não tem. Pelo menos a Bíblia está dizendo, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Agora, eu sei que não só a mulher tem que aprender em silêncio, como os homens também têm que aprender em silêncio. Tem que aprender. Muitas vezes nós ouvimos, mas não aprendemos. E aí nós vamos ser taxados, como Paulo escreveu a Timóteo, que mulherinhas carregadas de pecado. Ele sempre, ouve sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Nunca pratica aquilo. Agora, mulherinhas é exatamente um palavreado baixo. Porque mulher, sim, mas mulherinhas. Então a Bíblia estava mostrando que ela estava caída dessa lei da graça, da misericórdia divina. Ela parou de obedecer aquele ensinamento. E aí ela começa a ter outros pensamentos. E São Paulo diz em 1 Timóteo 3 que nos últimos dias surgirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, avarentos. Então, não teme nem obedece pai e mãe. Ele está na Bíblia. É graça, mas eu tenho que obedecer aquilo. Então eu tomo como uma lei de graça, uma lei de misericórdia, uma lei de bondade, uma lei de que se eu faço uma coisa contra e arrependo, a graça está pronta a me perdoar. É assim que a gente faz. Então nós temos que reconhecer estas coisas. Agora, Gálatas 5,14, Paulo fala também sobre a lei. Deixa eu ler um pouquinho para vocês. Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não adianta você pensar que tem todos os mandamentos. Agora, se você amar
o seu próximo como a si mesmo, você não cobiça a mulher dele. Olha para você ver, só isso é o suficiente. Você não cobiça a ovelha dele. Se você ama seu próximo como a si mesmo, você não vai fazer o mal para ele, porque você não quer o mal para si. Então, quando Jesus tomou esses 10 mandamentos e resumiu em 2, eles são importantes, porque se você obedece aquele mandamento que resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo, isso cumpre toda a lei. Você não fará mal ao seu próximo. É aquela pessoa mais perto. E tem hora que a pessoa mais perto, qual a pessoa mais perto do marido? Hein? É quem? É a esposa, a mulher dele. Qual a pessoa mais próxima da mulher? O marido. Agora, se você conseguir cumprir a Bíblia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto é, amarás seu marido como a ti mesmo, sua mulher como a ti mesmo. Você não fará nenhum mal, nem desejará nenhum mal para ele, nem para ela. Isso cumpre a lei, e é uma lei no período da graça. Quando você vê que a lei traz este amor. No Velho Testamento a lei era juízo, era vingança. No Novo Testamento, a lei divina de Deus, que foi resumida em 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então te traz perdão, te traz misericórdia, dá oportunidade para você aproximar mais e mais do Criador. Amém? Então este é o fim da lei. Aí começa a graça, que nós estamos nesse período que vivemos 7 eras da igreja. Então eu pensei em falar nisso, porque a gente prega a última mensagem e depois vem mais mensagem. Os profetas e a lei duraram até João. Aí depois tem Jesus, depois tem Paulo, depois tem Brano. Olha para vocês verem. Então, se a pessoa não tiver a revelação, elas não sabem colocar estas coisas no lugar. Até Jesus, foi até João, a lei e os profetas. De Jesus para cá, a graça e os profetas. E dentro desse espaço de tempo, é que quero mostrar a vocês que temos os profetas e a revelação. Quando falamos William Branham, o último profeta, todos nós pregamos isso. Todo mundo da mensagem prega isso. William Branham, o último profeta. Se William Branham é o último profeta, você tem que explicar. Agora, não era tempo de explicação destas coisas há anos atrás. Agora é. Não sabíamos explicar estas coisas há anos atrás. Agora sabemos. Não porque somos mais inteligentes, é questão, se você não perceber que a ciência vai evoluindo e que nem você quer mais um celular antigo, aquele celular que não dá problema, aquele celular que cai, você vai a cata e ele está funcionando. Hoje eles querem os celulares, os iPhones, caiu, pá, morreu. Você tem que gastar R$500 para consertar ele. Mas ninguém quer usar mais aqui. O antigo é só alguém que tem trabalho, que trabalha em construção, é que vai usar aquele pequeno. Eles não estão preocupados mais, de maneira alguma, porque eles querem evolução, eles querem beleza. E você paga pela evolução, você paga pela beleza, pela grandeza, pelo que você gosta. Você paga caro por isso daí, por seus desejos. Os nossos filhos hoje têm desejo de coisas que nós nunca tivemos. Por quê? Porque não existia no nosso tempo. Certo? Quando eu ouvi falar há anos atrás que ia ter celular
e que o homem ia telefonar fora de casa, eu fiquei abismado, muitos anos, né? Mas eu já sou velho. Hoje é isso daí, é um celular para todo lado. Cada um da família quer ter um. Cada um da família tem uma senha. Você não entra. E hoje eles descobriram a melhor senha que você não pode falsificar. É a digital. Então já tem aí os iPhones que você põe sua digital, só você abre. Perdeu? Se alguém encontrar, não vai adiantar nada. É bom, gostamos da ciência. Por que não gostamos que cada dia Deus vem e dá mais luz para nós? Cada dia Ele abre mais um horizonte para nós. Eu acho bom. Aquilo que eu pensava, eu tinha um telefone dentro de casa. Agora não, agora todo mundo tem telefone para todo lado. E gente sendo acidentada porque estão tudo no telefone e andando e cruza a rua sem olhar. Estão tudo loucos por um aparelho. Mas gostam. E é uma evolução. E eu gosto disso também. A evolução do cavalo, da carroça para o carro. Não foi bonito? A evolução maravilhosa, cavalo e carroça. Aí tem a mensagem de Lutero. E logo você tem o carro, a mensagem de Wesley. É bom, a evolução. Aí você tem os pentecostais, o avião. Tudo isso é evolução. Aí chegou o William Marion Branham, a nave. Mas eles não quiseram. Os pentecostais quiseram ficar tudo com o teco-teco e começaram a aperfeiçoar só ao supersônico. Mas espera lá, filho, agora temos um profeta, e um profeta vai além de tudo isso. Um profeta sobe mais alto, um profeta vê mais coisas do que Lutero, do que Wesley, do que pentecostais. Mas eles não querem. Esta é a evolução do mundo, mostrando para nós que Deus também tem sua evolução espiritual. Tem um tempo que você não podia saber essas coisas. Quando a mensagem veio para o Brasil, e nós a ouvimos em 1970, 72, não podia ter a mensagem que nós temos hoje. Não podia. Nos Estados Unidos podia, porque já tinha sido pregado lá. Mas não podia ter aquela mensagem dos selos aqui, porque não sabíamos nem da restauração, nem que Deus tinha mandado Elias para restaurar todas as coisas. Agora hoje nós podemos ter o que nós temos. Você lê a mensagem do irmão Branham, ele mostra para nós, esta mensagem só podia ser entregue neste dia. E eu vou te dizer, o novo nome só podia ser revelado neste dia. Não podia ser revelado nos dias de William Branham. Deus disse para William Branham, não diga a ninguém. Agora depois de William Branham, mas espera lá, William Branham é o último profeta. É isso que quero sua atenção. João Batista era o último profeta, mas veio Jesus como profeta mesmo, que nós temos escriturístico para os gentios, que você tem um profeta Pedro que chegou aos judeus, mas nós temos um profeta Paulo que veio para os gentios. Ele diz, eu sou apóstolo e profeta aos gentios. Paulo revela isto. Mas depois não tivemos mais profetas. Aí tivemos Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Aí que chegou o sétimo anjo, Branham. Então nós temos dentro das 7 eras da igreja 5 pães e 2 peixinhos, 5 mensageiros e 2 profetas.
Paulo e Brana, profetas. E no entremeio nós temos 5 mensageiros que veio cumprindo o Apocalipse às escondidas. A mensagem do Apocalipse só seria revelado nos dias da voz do 7º anjo, Apocalipse 10:7. Mas o que nós vemos aqui, que durante este espaço de tempo que eles ficaram sem revelação, formaram denominações. Veio a Igreja Católica, que ela é antiga. Roma dominando é antigo, desde o tempo de Cristo, antes de Cristo, ela já vem dominando até aqui. E a sua doutrina de 3 pessoas na divindade é uma doutrina dela. Aí os crentes apareceram. Não é uma doutrina de Paulo, de Pedro. Não, é uma doutrina da Igreja Católica, a doutrina da Trindade. Não existe esse vocábulo Trindade na Bíblia, porque não é da Bíblia. E eles tentam dizer que isto é verdade, mas a Bíblia mostra que isso é falso. Não existe 3 pessoas. Por isso foi a Igreja Católica que começou a batizar crianças em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, sem conhecimento do nome. Eu sou Pai, Filho e humano, mas eu me chamo Osmar. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas o seu nome é Senhor Jesus Cristo. É coisa infantil para nós, não é? Mas isso é bom, nós podemos tomar estes leites nesta hora, quando tudo isto vai se tornando uma grande realidade, uma grande luz que Deus vai mostrando. Se não tivéssemos crido no batismo em nome de Jesus Cristo, não teríamos crido no profeta. Se não tivéssemos crido no profeta, na primeira e segunda etapa, não creríamos na terceira. Por que o povo crê na primeira e segunda e fica parado? Eles nunca tiveram em si um despertamento espiritual de que Deus, além dos milagres, das curas, das maravilhas realizadas no tempo do irmão Brana para provar seu ministério, que teve uma mensagem acima, que foi a revelação. Por isso eu penso, profetas e revelação. Você não pode parar apenas nesse espaço de tempo que eu sei, você sabe, que o William Brana foi o único, o último profeta. Não tem mais profeta, mas não tem como não tinha no tempo de Jesus. A lei e os profetas duraram até João, mas ainda teve Jesus, ainda teve Pedro para os judeus, teve Paulo para os gentios. Então aí está. William Brana é o último profeta, porque ele está dentro, começou dentro da 7ª e última era da igreja. Então, se ele esteve ali dentro daquela era, ele tem a última mensagem, ele é o último profeta. É isto que nós devemos ter olhos abertos. Até ele foi última mensagem, último profeta, e quer dizer que não tem mais profeta. Bom, na era das igrejas, terminou os profetas, certo? Terminou, dentro das eras da igreja, dentro da era da graça, terminou os profetas. Quando William Brana veio e teve sua terceira puxada, sua terceira mensagem de manifestação, ali abriu para mais um trabalho que Deus ia fazer, porque era uma mensagem escondida de todo mundo e que não podia ser falada para uma pessoa naquele tempo. Só William Brana sabia, e Deus proibiu ele de falar para outra pessoa. Ele só pregou e deixou a coisa em silêncio, porque teríamos que chegar a um tempo de descobrir aquilo, e tem o tempo certo daquilo. Você não podia ter o que você tem hoje, os carros bonitos que você tem hoje, você não podia ter lá em 29.
Chega na sua casa e puxa um Fordinho 29, para você ver. Mas olha os carros que você tem hoje. Mas por que não podia ter naquele tempo? Não era tempo. Agora é tempo de ter os carros finos, porque a ciência multiplicou. Não era para ter essa mensagem lá atrás. Por quê? Porque Deus tem a sua ciência, seguindo a ciência do mundo. Se a ciência do mundo vai descobrindo coisas e mostrando para o povo, Deus tem a sua, dentro da palavra. Este não é um livro científico, na verdade, mas tudo que você pensar de ciência, está tudo aqui dentro. Vida e morte, está tudo aqui. Mas não podia ser aberto, senão nos dias da voz do sétimo anjo, último anjo. Sétimo anjo quer dizer último. Então, como temos uma mensagem depois? Que eu tenho as pessoas que estão sempre ouvindo, eu tenho quem crê e eu tenho os críticos. Então eu falo para os dois, eu falo para quem crê e falo para os críticos também. Então, os críticos devem entender isso, só que tem hora que eles dizem, eu não quero entender isso, então você nunca vai entender. A lei e os profetas duraram até João, e vocês sempre pregaram que não tinha mais profeta, e teve. A Bíblia provou que tinha Jesus, que tinha Pedro, que tinha Paulo, que tinha um Ágabo, que era profeta, até chegar no tempo de William Branham, que ele era profeta. E depois disso, porque até William Branham, os mistérios seriam revelados. Tudo aquilo que estava escondido seria trazido à tona, claro, para o povo. E nos dias de William Branham, sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, quando o anjo forte desceu do céu e pôs um pé direito no mar e o esquerdo na terra. O pé direito no mar quer dizer pisando entre nações, Deus entre nações. O pé esquerdo na terra, Deus se materializando, Deus se tornando pó, Deus se tornando carne, Deus se tornando um homem. E as pessoas não podiam perceber isso, porque lê a Bíblia, mas não tem um profeta para poder lhes ensinar estas coisas. E estas coisas não se aprendem em seminário, só pode aprender com Deus e seu profeta. Então estamos agradecidos por ter um profeta. Amém? Graças a Deus. Agora, depois de William Branham, depois de Apocalipse 10, de 1 a 7, a Bíblia... Agora, nós não sabíamos disso há 20 anos atrás. Não sabíamos. Essa mensagem não podia ter vindo lá. Ela veio agora. E como novo nome, a gente já vem pregando, dando uma noção do que é o novo nome desde 1996, aqui em Franca. Mas depois de 2000 é que ficou mais claro. Depois de 2005, 2007, agora está claro. Agora é gente contra por todo lado e eleitos se despertando, dizendo isso é verdade. Porque tem que perceber que a evolução de Deus, a ciência divina, o que estava escondido, e Deus mandou um profeta, e esse profeta abriu para nós, e nós hoje estamos andando nesta mensagem. Profetas e revelação. De William Branham para cá, é tempo de revelação. Até William Branham estava terminando a era da graça. Profetas da graça de Jesus, Alfa, Branham, Ômega. Oh, se o povo percebesse, lê na Bíblia, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, e eles vão pregar a vida toda, vão morrer, e os seus filhos vão continuar pregando Alfa e Ômega sem saber o que é. Eles sabem que Alfa é Jesus, mas Ômega eles pensam que é Jesus. Mas eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último.
É o que eu disse ontem, ele é a primeira semente e a última semente, é alfa e ômega. Lá era semente, no entremeio não era semente, era caniço, palha, mas aqui no final, semente outra vez. Por isso que eles vão entender isso, não? Alfa e ômega. O ministério alfa em Jesus. Jesus com o ministério ômega. Mas você não pode chamar Brana de Jesus. Brana é Brana. Jesus é nosso Salvador. Brana é o que veio trazer a revelação para o povo nos últimos dias, conforme a Bíblia diz, nos dias da voz do sétimo anjo. Então você tem que aplicar estas coisas certas. Depois de William Branham, nós temos revelação. Nós temos pela Bíblia. E vamos ser claros, vou falar com o meu irmão Branham. Um profeta é um pregador. Não vamos colocar aqui como uma coisa especial. Vamos colocar só assim, um profeta é um pregador. João, ele era apóstolo no tempo de Jesus Cristo. João, ele era apóstolo. O João evangelista, ele era um apóstolo no tempo de Jesus Cristo. Mas no Apocalipse, João era profeta. Então você tem que ver que nós temos um espaço de tempo, que nós temos um ministério apostolado, colocando as coisas no lugar, e depois tem o ministério de revelação. É isso que o povo precisa entender. Não precisa falar bem de um homem, não precisa colocá-lo como um especial, um acima dos outros. Não, ainda que a Bíblia o coloca em primeiro plano, apóstolo e profetas. Está em primeiro plano. Sempre Paulo foi apóstolo, mas ele foi profeta. Pedro foi um apóstolo, mas foi profeta. Então João é apóstolo e profeta. Ele foi apóstolo de Jesus e profeta quando ele recebeu as visões e as revelações na ilha de Pátimos. Mas aquele João não podia revelar as coisas, teria que vir para o tempo da revelação. Mas ele podia mostrar as coisas naquele dia, o que Deus queria que cada um lesse. Ele mostrou, ele escreveu. Quando chegou na hora de escrever os trovões, Deus disse para ele: não escrevas. E quando chegou no final da Bíblia, Deus disse para ele, para mostrar para o povo, para não aumentar nem tirar nada do livro desta profecia. Aí alguém pensa, não pode aumentar nem tirar. Ele não escreveu os trovões. É que as pessoas não viram. Quando ele diz não escrevas, logo ele voltou para João, disse: João, toma o livrinho da mão do anjo, come, e depois que você comer, ele vai ser doce na sua boca, amargo no seu ventre. Você vai ter uma vida de rejeição, as pessoas vão te odiar, vão te rejeitar. Isto é o amargo da mensagem, é o amargo de comer o livrinho. E se você olhar na Bíblia, não precisava escrever mais nada, porque estava tudo ali em símbolos. Os trovões estavam em símbolos. Quando fosse revelado os 7 selos, os símbolos se tornariam realidades. Amém? Tem hora que a gente precisa escutar muitas vezes para poder aprender, não é? Como nós que temos aí quase 50 anos de mensagem, é mais fácil. As pessoas que ouvem pelas primeiras vezes, não é fácil entender isto, o tempo que estamos vivendo. Nós não estamos vivendo no tempo da ilha de Pátimos, não estamos vivendo no tempo de Jesus da Galileia, não estamos vivendo no tempo de Pedro do Pentecostes. Olha bem, não estamos vivendo no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, não estamos vivendo no tempo pentecostal, não estamos vivendo no tempo do irmão Branham. O tempo do irmão Branham foi o tempo de Apocalipse 10.
de 1 a 7, nos Estados Unidos, no entardecer, haverá luz. Zacarias 14, 6, 7. Isso já cumpriu. Não estamos vivendo nesse tempo. Não estamos roubando sua glória. Nós estamos vivendo debaixo da glória do nosso ministério, da glória da nossa revelação. É isso que tem que entender. É a Bíblia, é aquele mesmo João. Por isso o irmão Brana diz na mensagem: João viu João. E se você fosse notar, o João do Apocalipse viu o João comendo o livrinho. É o mesmo. São homens diferentes, mas é o mesmo ministério. É isto que Deus quer mostrar para cada um. Ninguém precisa exaltar o homem. O homem é um pregador, é simples, mas o ministério dele é comer o livrinho que foi revelado pelo sétimo anjo e nos entregar este livrinho mastigado. E você come esse livrinho, ele é doce na boca. As primeiras vezes que você escuta, essa mensagem é boa. Aí você dá uma engolida nela e vai para casa e a sua família começa a descer o burrai em você. É o amargo do livrinho. Apocalipse 10, 8 a 11. Você vai comer, ele é doce na boca. A Bíblia, a mensagem do dia, Jesus curador, é doce. Mas a hora que vai obedecer, amarga. A vida cristã é essa vida de experiência. Ela começa doce e termina amarga. O amargo dá apetite, o amargo dá mais saúde, o amargo faz você comer mais. Tem gente que não come mais a palavra porque não gosta de sofrer. Não, alguém diz, quem é que gosta de sofrer? O sofrer que eu digo é quando as pessoas falam mal de você, mal do que você crê, e aquilo já entrou. Se não entrou na gente, eles falam mal e a gente fica em dúvida. Mas se já entrou na gente, eles falam mal, aquilo já amarga. Por que não crê desse jeito? Por que não vê? Aí você pega a Escritura, pega a Bíblia, você quer ver como é doce. Mateus 28, 19. E de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Doce. É doce na boca do católico, é doce na boca do crente. Aí você pega a mesma Bíblia. Vamos ler um pedacinho amargo que tem aqui para vocês. Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí o crente diz, não. Você vai no crente e diz, tudo é Jesus. Eles cantam, quem tem Jesus tem tudo. Cantar eles cantam. Se você tem Jesus, por que não batiza em nome dele? Aí não. Aí Jesus falou em nome do Pai. Você nem sabe para ensinar as nações. Jesus mandou discípulos ensinar as nações. Não chegar lá e batizar, falando do Pai, Filho e Espírito Santo, mas ensinar as nações. Você sabe quem é Pai? Um dia eu disse para ele, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Sabe quem me respondeu? Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele se identificou com o Pai. Mas os trinitarianos querem dividi-lo, querem rasgá-lo. Como eles rasgaram seu manto naquele dia, no Calvário. Eles rasgam a mensagem, eles rasgam a Bíblia, porque eles não podem ver o cumprimento desta palavra, que veio da graça aos profetas. Quando Deus traz isso para nós, tudo de graça. Você não precisou ir para a escola aprender isso. Na escola você teve que aprender o AIU. Aí depois você chegou aqui e começou a aprender Deus, a aprender a palavra.
Você não vai aprender a palavra num seminário, vai te fazer mais incrédulo. O indivíduo chega para pregar com aquela pompa tremenda de que ele estudou isso, estudou aquilo e aquilo outro, e não sabe nada da revelação. Eles olham na letra e acham que aquilo não tem revelação. Mas nós viemos da graça aos profetas. Chegou dos profetas, terminou no irmão Brana, o último profeta da graça. Você já notou onde nós estamos? Do outro lado da linha, do outro lado da graça. A graça veio até o profeta, foi ali que o cordeiro saiu do trono. E quando o cordeiro sai do trono, toma o livro e desce com o livro aberto em Apocalipse 10, já não é graça mais. Você vai no capítulo 5 de Apocalipse, ele é graça, o cordeiro. Ele é leão, mas é cordeiro. Quando você vai no capítulo 10, ele é leão. 10:3, e bradou como leão. As pessoas deviam perceber isto. E o leão é rei. E por isso as pessoas têm o seu pensamento errado, achando que nós estamos no milênio e que agora é tempo de rei. Eles estão no milênio. É tudo má interpretação da palavra, porque eles não sabem que aquilo tem um espaço de tempo para você ouvir a mensagem, para se preparar para ser súdito de um reino. Você tem que saber como se portar, como falar, como andar, como viver, como crer, para pertencer a este reino. Não está no reino ainda, mas você tem uma mensagem que te leva ao reino. Mas já saiu da graça e agora está a caminho do reino. É isso que você precisa aprender cada dia. Nós estamos chegando ao ponto final. Obrigado, Senhor. Se cada um de nós pudermos abrir o coração e deixar o Senhor falar, nós vamos aprender, Senhor. Nós vamos nos humilhar, nós vamos nos corrigir, pastor, igreja. Vamos nos corrigir, marido, mulher. É deixar o seu Espírito entrar e mostrar para nós o valor desta mensagem, o valor desta pregação, o valor deste dia em que vivemos, da luz que Deus tem dado, que não podia ter falado William Brana. Por isso Deus diz para ele: não diga a ninguém. Mas para João Deus está dizendo: coma o livrinho e pregue a povos, profetize outra vez o que Brana profetizou, profetize outra vez o que o sétimo anjo profetizou a povos, reis, nações e línguas. E como o Senhor ajuntou aqueles povos, nações e línguas em Jerusalém no dia de Pentecostes, o Senhor tem ajuntado os povos, nações e línguas aqui no Brasil para ouvir esta mensagem. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e o mistério revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido e tirou todo o meu medo, e até meu novo nome eu agora estou sabendo. Ele tem HM, eu somente estou crendo.
sétimo anjo que Deus tinha que usar. Ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, e já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Quando João comeu o livro, estava doce como mel, mas estando em seu ventre, amargava como fel. E saiu profetizando com a mensagem do dia, e eu estou regozijando com a sua profecia. O mistério escondido que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.